Nesse vídeo de hoje, eu decidi te explicar como você interpretar os teus sonhos ou as tuas visões pelo método tradicional. O que eu quero dizer com isso? Que muito tempo, muito antes de eu saber interpretar sonhos através de toda essa metodologia, de todos esses princípios que eu desenvolvi estudando as escrituras, a maneira que eu interpretava sonhos ou visões, e que a maioria das pessoas interpretam os seus sonhos e as suas visões, é por associação. O que eu quero dizer com isso? Que Deus dá para a pessoa o sonho ou a visão, e daí a gente busca em Deus o que Ele está querendo dizer com aquilo. E através das associações, das imagens, daquilo que Deus está nos mostrando, que se relaciona com o nosso sonho ou com a nossa visão, é através dessas convergências que a gente consegue chegar a uma interpretação. Então você não precisa ser nenhum expert, conhecer todas as bases e todos os princípios da interpretação de sonho para você entender qual a mensagem principal que Deus está te falando. É possível que você não vá chegar nos níveis mais profundos, que você não vá conseguir entender os detalhes daquilo que Deus está te mostrando, mas o assunto geralzão você vai conseguir entender. E era assim que eu fazia antes de ter todos esses estudos que eu preparo para vocês, antes de ter todo esse entendimento, era assim que eu fazia, por associação. E é sobre isso que é a maneira mais prática, mais básica para você interpretar, que eu vou te explicar hoje, e como você pode fazer também para interpretar os seus sonhos, mesmo sem ter todo esse preparo, todo esse fundamento que hoje eu tenho, que eu procuro passar para vocês. Mesmo sem isso, você vai conseguir interpretar os seus sonhos. Então, para exemplificar como é que funciona essa maneira de você interpretar os seus sonhos ou as suas visões, eu vou usar uma visão que eu tive há muito tempo atrás. Essa visão, ela aconteceu em 2 vezes. Eu estava deitada, estava quase dormindo. E na primeira visão, eu estava num lugar escuro, como uma rua. E vinha na minha direção uma pessoa oriental, um japonês, com cabelo extremamente branco, totalmente branco. E ele vinha vestido com roupa de chefe de cozinha, andando de bicicleta na minha direção. E estava de noite, e o que também se destacou nessa visão é que ele não tinha nenhuma ruga. Foi uma visão bem rápida, e na hora que eu acordei, não estava dormindo, né? Quando você está meio dormindo, meio desperta, e eu achei, nossa, que estranho, o que será que isso quer dizer? E já na sequência, eu tive uma outra visão. Na visão seguinte, eu estava com esse mesmo japonês, num gazebo, no meio de um jardim. Estava num gazebo de madeira, no meio de um jardim, tomando chá junto com ele. E nos servia uma moça também oriental, também japonesa, nos servia chá numa porcelana muito branca. E esse jardim era bem selvagem. Foram essas as 2 visões que eu tive. E no momento eu não entendi coisa nenhuma. Daí eu conheci um pastor que tinha um pouco de entendimento sobre a questão da interpretação, fui conversar com ele, mas ele não tinha ideia do que aquilo poderia dizer. Então, a gente vai na fonte, ou seja, a gente vai buscar em Deus. Foi Ele que nos deu o sonho ou nos deu a visão. E se Ele falou conosco, Ele quer que a gente entenda. E fui buscar em Deus o que Ele queria dizer com aquilo. E eu não tinha ideia. E se passou uma semana, se passaram 2 semanas e não aconteceu nada. Você que acompanha esse canal, tem alguma ideia, alguma sugestão de qual o possível significado dessas 2 visões? Alguma sugestão do que Deus poderia estar falando comigo? Pense aí contigo. Mas antes da gente dar continuidade a esse tema, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha dúvida, faça seu comentário. Bem, se você está orando, está buscando em Deus, qual é a mensagem, o que Ele quis dizer com aquele sonho ou visão que Ele te deu, você precisa prestar atenção nos sinais, naquilo que está ao teu redor, porque através da coincidência, através de comparação, é que você vai conseguir entender qual é a mensagem daquilo que Deus está te falando. Você vai associar coisas ao seu redor com aquilo que Deus te mostrou e através disso você vai tentar chegar a uma conclusão. Então já tinham se passado 2 semanas e uma das minhas cunhadas, ela me sugeriu que eu assistisse o vídeo A Cabana. Aí eu falei pra ela o filme, né? E eu falei pra ela, puxa, mas eu já li o livro e diferente da maioria das pessoas que amou o livro, eu não gostei. Então, assim, não me pareceu interessante assistir o filme uma vez que eu já tinha lido o livro e não tinha gostado. Mas ela insistiu tanto, impactou tanto a vida dela, que eu falei, tá bom, vou assistir. Mas assim, não era uma prioridade. Passaram-se alguns dias e eu não tinha nada pra fazer, era final de semana. Ela falou tanto do filme, vamos assistir, não tinha nada melhor pra fazer, fui assistir o tal do filme A Cabana. Se você já assistiu esse filme, você sabe, ou se não, vou te contar, que uma das formas que Deus se mostra, que Deus se manifesta nesse filme é através da imagem de um japonês.
e que o Espírito de Deus nesse filme, ele é representado por uma mocinha oriental. E isso igualzinho à minha visão. Então, como eu falei, a gente vai, por coincidência, por comparação, a gente vai analisando o sonho, a visão que Deus nos deu, com as informações que estão sendo agregadas, ou que agregam valor, informação ao que Deus nos mostrou, e através disso nós vamos tirando interpretações. Nesse filme, o personagem principal, ele foi representado por um jardim. Nesse filme ele estava sendo tratado, as suas emoções, os seus traumas estavam sendo tratados. Então eu já consegui associar entre o filme e a minha visão. Ou seja, o japonês estava representando o próprio Deus, o Espírito de Deus estava sendo representado por essa mocinha oriental, que tanto no filme quanto na minha visão eram os mesmos. O jardim está falando do tratamento de Deus. O jardim estava sendo representado por nós mesmos e o tratamento que Deus estava fazendo, no caso do filme, na vida do rapaz, e através da minha visão, Deus estava me informando que ele estava fazendo um tratamento no meu interior, em questões emocionais, em questões de traumas, e que Deus estava, ou seja, era esse o período que eu estava vivendo. E foi fácil, porque realmente eu estava passando por isso na vida real, só eu não tinha conseguido entender a associação entre aquilo que Deus estava me mostrando, que o jardim era eu mesmo, e que ele estava me tratando. Ou seja, eu estava passando nesse momento uma das fases mais difíceis na minha vida. E o que Deus estava marcando? Olha, eu estou passando junto contigo e eu estou te tratando. Esse momento que Deus usou essa visão para falar comigo, como eu já falei, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Deus estava tratando comigo. E sabe aquele momento onde as portas estão todas fechadas, onde nada está acontecendo, e era difícil de eu entender, porque eu tinha recebido direção de Deus e confirmação que eu podia, nessa época eu estava morando na Espanha, e eu tinha recebido direção que eu podia sim morar na Espanha, que estava tudo dentro do controle de Deus, Deus confirmou que eu poderia ir, e daí eu chego lá e nada está acontecendo, todas as portas estão fechadas. Então eu estava passando por uma crise muito grande. E engraçado assim que Deus, claro, eu me questionava, Deus, mas você não falou que poderia vir, que estava tudo bem, que a porta estava aberta? Que porta aberta é essa, sendo que eu tô aqui e está tudo fechado? Mas a forma de Deus ver as circunstâncias é muito diferente da nossa forma de ver as circunstâncias. Então Deus estava falando, pois é, eu estava lá no Brasil você não está conseguindo a sua atenção, né? Então aqui, isolado, sozinha, sem conhecer ninguém, eu vou tratar você, eu vou tratar as suas emoções, eu vou tratar os seus princípios. E na verdade eu consegui entender naquela época que Deus tinha me pedido uma coisa, que era escrever um livro. E eu estava em desobediência há anos. E essa desobediência tinha causado um monte de consequências na minha vida. Então Deus estava me alinhando o meu interior, alinhando os meus princípios e principalmente a minha obediência. Porque a obediência é algo essencial para a gente ter entendimento, para a gente ter crescimento. Sem obediência é bem difícil da gente avançar para um nível mais profundo, para um nível mais adiantado das coisas de Deus. Porque é um nível mínimo, um nível básico. Deus te pediu uma coisa e você fazer, você dá prioridade para aquilo que está no coração de Deus. E como Deus estava me tratando, e Ele usou essa visão, lá na sequência Ele já me deu um direcionamento, que você tem 30 dias para terminar esse livro. Há muitos anos atrás, Ele tinha me mandado escrever o livro, o qual eu já tinha começado há muito tempo, mas nunca tinha dado prioridade, e Deus foi muito claro comigo, você tem 30 dias para terminar. E como eu estava num processo de tratamento, onde nada funcionava, o que você faz? Você obedece. Porque você já está passando uma situação ruim. Então eu vou fazer a minha parte para ver se essa situação me larga de uma vez, né? Para ver se eu consigo desenrolar a minha vida. Então tudo que eu não obedeci, tudo que eu não ouvi todos esses anos que Deus veio falando comigo e Deus foi me apontando e me cutucando, olha o teu livro. E eu nada, né? Então fui obedecer e através dessa visão eu consegui entender várias coisas. Então para falar comigo, Deus usou o recurso desse filme. Na verdade, Ele falou com a minha cunhada. E veja que a necessidade dela não era a mesma que a minha. Mas, através do filme, de um mesmo recurso, Deus falou com ela e usou a vida dela para falar comigo. Porque através da vida dela, ela me indicou o filme, me passou uma impressão boa de que o filme era bom e que Deus tinha falado com ela. Então, ela acreditou que Deus também falaria comigo, porque ela ficou impactada. Então, o que a gente entende? Que o mesmo recurso, Deus pode falar a várias pessoas com mensagens diferentes. Que o que Deus fala usando o mesmo recurso é diferente para cada um, porque Ele fala conforme a nossa necessidade e conforme a mensagem que Ele tem para cada um de nós.
Então você precisa estar aberta a ouvir as repetições, a fazer as conexões de similaridade, o que está acontecendo ao seu redor e que se relaciona por coincidência com aquilo que Deus te mostrou, e prestar atenção nos caminhos que estão sendo abertos, naquilo que está sendo direcionado, porque através dessas coincidências, através, no caso dessas indicações, é a forma que Deus vai estar usando para te direcionar o entendimento daquilo que Ele está te mostrando. Então veja que você não precisa necessariamente ter toda a base, todos os princípios, todo o entendimento de como funciona a mecânica da interpretação. O que você precisa é estar conectado com Deus e estar com a sua antena ligada naquilo que Deus vai te direcionar, naquilo que as pessoas vão falar contigo, naquilo que vai se destacar ao teu redor e aquilo que se liga, que se conecta com o sonho ou com a visão que Deus te deu. E através disso, Deus vai ministrar qual é a mensagem que Ele está falando contigo. Então, dentro daquilo que Deus estava falando comigo e dentro daquilo que eu tinha capacidade de conectar e de entender, eu consegui entender a mensagem principal. Ou seja, a mensagem principal era que Deus estava vindo na minha direção, que Deus estava tratando comigo, que Ele estava presente naquele momento difícil e que Ele estava tratando coisas no meu interior. A minha interpretação foi até aí. E eu lembro que por anos eu me perguntei, mas por que Ele veio numa bicicleta? Mas por que Ele estava com roupa de chefe de cozinha? Esses pequenos detalhes eu não consegui entender. Por que chá? Por que a gente estava bebendo chá? O entendimento desses pequenos detalhes, eles só vieram muitos anos depois, quando eu já tinha desenvolvido toda essa metodologia, todo esse entendimento para interpretar os sonhos. Mas o fato de eu não conseguir entender os detalhes daquilo da visão que Deus tinha me mostrado, não me impediu de entender o contexto ou a mensagem principal. E da mesma forma, você, se Deus te deu o sonho, se Deus te deu a visão, é porque Ele quer falar contigo. E se Ele quer falar contigo, Ele quer que você entenda. De alguma maneira, Ele vai usar recursos para te dar base para você chegar a essa conclusão. A conclusão de qual é a mensagem, o que Ele está querendo falar contigo. Deus é Pai. Então, sem dúvida, Ele conhece, Ele é o teu Criador, Ele conhece quais são as suas maneiras de pensar, o que faz sentido para você. Então, Ele vai usar dos recursos que fazem sentido para você, para te ajudar a chegar à interpretação daquilo que Ele está falando. Conforme eu falei, você só precisa ter a sua anteninha ligada para poder passar pelas portas que Deus está abrindo e seguir os sinais que Deus está indicando. Se eu não tivesse assistido o filme que a minha cunhada insistiu tanto, eu jamais teria entendido essa visão. Ela teria ficado guardada por muito tempo. E eu estava passando por uma fase muito difícil, era importante que eu entendesse, para eu entender a dor, por que tudo aquilo estava acontecendo. Até mesmo para poder passar de fase, né? Muitas vezes a gente questiona tanto e fica tão preso na dor e daquilo que a gente está vivendo que a gente não consegue desconectar que Deus está presente. Então, aquele momento foi muito importante eu ter o entendimento que mesmo estando numa situação difícil, era Deus trabalhando comigo e mesmo no meio de todo aquele caos que eu estava vivendo, Deus não tinha perdido o controle. Então, até aqui, eu quis deixar bem claro, eu quis te explicar como é que você faz, se você não tem o dom da interpretação dos sonhos, para você entender a mensagem de Deus através dos sonhos e das visões que Ele está falando contigo. Mas agora eu quero fazer um bônus aqui, uma vez que eu tenho mais experiência, mais conhecimento, uma metodologia para interpretar os sonhos. Quais os detalhes dessa visão que eu tive e que tem significado? Eu vou explicar o significado dessa visão com mais detalhes para que você consiga associar, caso aconteça contigo, como é que você faz e quais os significados de alguns detalhes dessa visão. Por exemplo, o fato de Deus ter se mostrado japonês não tinha nenhuma conexão, não tinha uma mensagem especial para mim. Mas Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele já sabia que para falar comigo Ele usaria esse filme. O filme, A Cabana, onde Ele se mostra através de um dos personagens que é japonês. Então, por isso que Ele apareceu para mim de forma como um japonês. E o cabelo era extremamente branco, falando de alguém longevo, ou seja, que tem muitos anos. Mas não tinha rugas, e isso me chamou a atenção no sonho. Falando da perfeição de Deus, que Ele é alguém com muitos anos, né? Deus é eterno, claro. Mas alguém com muitos anos, com muita experiência, mas que é perfeito. Por isso que Deus se mostrou através dessa imagem de um japonês, cabelo muito branco, que fala da experiência, que fala da sabedoria, mas que não tem rugas, ou seja, que é perfeito. E a roupa? E a roupa de chefe de cozinha? Essa roupa está falando do quê?
de preparo, de preparar alimento, ou seja, e foi a fase que eu mais estudei as escrituras, até para poder completar, para terminar o meu livro. Então eu tive muita busca em Deus e eu tive grandes conhecimentos e grandes revelações através das escrituras. E o alimento está falando isso, de Deus nos alimentar, que a comida, Jesus Cristo falou que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Então, por isso que ele estava vestido com essa roupa. E a bicicleta? A bicicleta, ele veio de bicicleta na minha direção, um tratamento entre eu e ele. E a bicicleta fala de seguir o seu destino, chegar a algum lugar, mas através do próprio esforço. Então, ou seja, Deus estava me falando da bicicleta, que embora ele estivesse andando na bicicleta, essa bicicleta também estava falando do meu destino, do meu esforço, que é você sendo dona do seu destino, usando o teu próprio esforço, a tua vontade, para você caminhar em direção ao seu destino. E estava noite, nessa primeira visão estava noite, estava totalmente escuro, falando do momento, da angústia, da tristeza, de toda a dor, do caos que estava ao meu redor. Já na segunda parte da visão era dia, falando de um novo tempo. Então foram duas visões, ou seja, está falando de etapas. A primeira etapa era escura, era difícil. Já na segunda etapa era dia, e eu estava no meio de um jardim, ou seja, era um dia extremamente ensolarado. Falando de algo novo, que haveria um novo renascer, um novo dia dentro daquela fase toda, dentro daquela fase que eu estava vivendo, que existia uma nova perspectiva de um dia de sol. Então, conforme o filme tinha explicado, esse jardim, que eu também estava num gazebo, ou seja, um gazebo de madeira, falando da humanidade do ser humano, que eu estava num gazebo de madeira, onde Deus estava tomando chá comigo, falando do nosso momento de intimidade. Então, embora o jardim ele aponte para esse tratamento que Deus está fazendo na minha vida, na Bíblia também o jardim é lugar de intimidade, de você dividir, de compartilhar com Deus aquilo que vai contigo. Então Deus estava falando, você está no momento de tratamento, mas eu estou contigo e eu quero compartilhar, eu quero que você compartilhe comigo essa fase. E o chá? O chá é algo medicinal, é algo natural que você vai ingerindo constantemente e aquilo vai trazendo cura, aquilo vai trazendo limpeza, aquilo vai trazendo renovo. Então Deus estava falando daquela fase, de uma fase onde haveria um novo dia, que as coisas seriam feitas novas e que aquele tratamento era algo que era preciso ser feito junto com ele, que ele compartilhava aquele momento de tratamento, aquele momento medicinal comigo, aonde a cura era feita através de compartilhar com Deus, através de eu estar na presença dele, a cura ia acontecendo, pouco a pouco. Então a porcelana, ela nos servia o chá numa porcelana muito branca, falando da pureza daquele momento, da pureza da intenção, e da pureza, ou seja, aquele chá ia trazer purificação também para a minha vida. Então a gente tende a achar que esses momentos de caos são os momentos que a gente se sente abandonado. Mas na verdade, esses são os momentos em que Deus nos leva no colo. E a gente precisa desses momentos, porque se não são eles, muitas vezes a gente não se aproxima de Deus. E muitas vezes Deus precisa tratar a nossa rebeldia, tratar o nosso egoísmo, a nossa falta de visão, a nossa falta de entendimento. E é através do caos, na maioria das vezes é através do caos que isso acontece. Na verdade, Deus já tentou nos tratar, falar conosco muito antes. Mas como nenhum recurso que Deus usou funcionou, muitas vezes Deus tem que usar de coisas mais extremas. Mas a culpa disso é nossa, a culpa não é de Deus. Deus já vem tentando falar, já vem tentando mostrar e nada funciona. A gente resiste, a gente ignora. Mas daí quando a gente está numa situação tão difícil, onde nada funciona, onde o nosso trabalho, as nossas mãos, a nossa razão não consegue mudar nada, a gente vai para Deus. E é nesse momento onde a gente entrega tudo para Ele, que é quando Ele realmente vai agir. Mas enfim, no vídeo de hoje eu quis mostrar que você não precisa ter toda essa metodologia para entender a mensagem de Deus. Que essa metodologia ela é ótima. Veja como a segunda interpretação é muito mais profunda do que a primeira. A primeira interpretação, onde eu não tinha metodologia, eu consigo entender que eu estava num momento, num processo com Deus, onde Ele estava tratando o meu interior. Mas olha como, depois de você conseguir todo esse processo, de você conseguir entender como chegar a fundo no significado dos elementos e como interpretar aquilo que Deus está te mostrando, veja como a segunda interpretação, depois dos anos e com muito mais experiência, o quanto ela é muito mais rica e muito mais detalhada. Mas o fato de eu não ter todo esse entendimento anterior, né, antes de ter todo esse conhecimento, não me impediu que eu chegasse à conclusão de qual era a mensagem que Deus estava me passando. Da mesma maneira,
O que você precisa é buscar em Deus, que é a sua fonte, a fonte da sua inspiração e as suas respostas, e prestar atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor. E seguindo os sinais, eu sempre falo isso, siga os sinais. Passe pelas portas que estão sendo abertas, preste atenção naquilo que está se repetindo ao seu redor. E através disso, Deus vai falar contigo. E não seja rebelde achando que Deus só pode falar de tal forma ou de tal maneira. Deus é plural. E Ele quer sim, sempre nos fazer crescer. Ele quer sim, sempre que a gente aprenda novas coisas e principalmente que a gente sempre busque nele a fonte da nossa inspiração e a fonte das nossas respostas. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?